Transit Arquitetura. Patrocínio Ladrilharte. Gobi Novelli. Macrovision. Império Persa. Casa Bonita. Bedding e Elite Design. Olá! Começa agora o programa que é a sua grife de arquitetura e decoração na TV. No ar, mais um Trânsito de Arquitetura. E para início de conversa, confira por que você não pode perder o programa de hoje. Você vai conferir aqui do Trânsito a primeira parte de uma série de bate-papos com um dos diretores da Império Persa Home Design, Pedram Zaman. Hoje nós também temos uma matéria com a arquiteta Gabriele Ávila, que mostra pra gente o projeto de um apartamento planejado com muita sofisticação e feminilidade. Além disso, complementando o programa, ainda tem o quadro Fazendo Sala by Gobi Novelli, hoje com a participação do designer de interiores Ney Nunes. Você não vai querer ficar de fora, vai? Então se prepare, porque a gente volta rapidinho, logo após o nosso intervalo comercial. Não saia daí! Há 15 anos, a Macrovision realiza sonhos através de projetos inovadores nas áreas de home theater e automação. Transformamos orçamentos de sonho em realidade. Venha negociar conosco e conheça os ambientes planejados no maior showroom do país. Agende sua visita. Macrovision Dream Projects. Livre acesso ao luxo. Meu pai, quando chega do trabalho, não vê a hora de deitar na sua cama. A minha mãe adora esses jogos de lençóis modernos. Eu não durmo sem meu travesseiro de penas. Essa loja é a cara da nossa família. Viva dentro de casa os melhores momentos do seu dia. O tapete transforma o lugar. É verdadeira alma da decoração. E na Império Persa, você encontra uma grande variedade de tapetes persas e importados, prontos para deixar o seu ambiente mais aconchegante. Leve mais requinte e sofisticação para o mais importante dos impérios, o seu lar. Império Persa Home Design, na Nilo 2577. Casa bonita, sofisticação em todos os estilos.
Bom, a gente começa o programa falando de novidades. Isso porque, a partir de hoje, você confere aqui no Transit uma série de bate-papos com Pedram Zaman, um dos diretores da Império Persa Home Design. Pedram, que é de origem persa e profundo conhecedor de tapetes, vai nos esclarecer diversas questões sobre as dúvidas que podem surgir na hora de identificar e distinguir os mais variados tipos de tapetes existentes no mercado. Uma aula de história com dicas valiosas. Confira! Bom, aqui comigo então para um bate-papo instrutivo, Pedram Zaman, um dos diretores da Império Persa Home Design. E Pedram, hoje então é a primeira parte desse nosso bate-papo. E o assunto hoje a gente vai começar então, eu queria que tu me explicasse como é que se faz para identificar um tapete industrializado do tão famoso e tradicional artesanal. Bem, Larissa, estou muito feliz por estar aqui hoje para poder esclarecer a todos os amigos essa diferença, porque é uma curiosidade muito grande que todos têm. E quando eles entram aqui na loja, a primeira pergunta que eles fazem: como que eu sei que o tapete é artesanal, é feito à mão ou é feito à máquina? Tem alguns pontos, algumas dicas básicas que a gente gosta de dar para os clientes. A dica fundamental é olhar o verso. Então, se você olhar o verso e o verso do tapete for igual à frente do tapete, é porque o tapete é artesanal. É um dos indícios que o tapete é artesanal. Atualmente já tem tapetes feitos à máquina que eles conseguem imitar a frente com o fundo. Então o que se faz? Um toque no verso e vê se você sente como lã ou se você sente como um plástico, algo industrializado. Então, no momento em que tu sente que ele tem um toque mais plastificado, tu percebe que é outro indício que o tapete, quando não tem o toque de lã, é porque o tapete é feito à máquina e não feito manual. Outro indício muito interessante é você olhar o cordão lateral do tapete. Porque no tapete feito à mão, o cordão ele faz parte do tapete. E no tapete feito à máquina é uma peça extra. Então a gente olha a lateral, você vai ver que tem um espaço como se fosse um adendo no tapete. Então essa é outra diferenciação que consegue ter. Basicamente, com esses tópicos, tu consegue identificar 98% dos tapetes e ter essa diferenciação se ele realmente é feito à máquina ou é artesanal. E dentro desses tapetes artesanais, existem subcategorias que a gente possa definir assim, através da trama, qual que seria de melhor qualidade ou de qualidade um pouco inferior? Os tapetes artesanais, todos eles que a Império Persa vende, elas são do Oriente. Segunda coisa é dependendo da região. Então a gente não trabalha com subcategorias, mas sim por região. O tapete é do Irã, por exemplo, do país Irã, é do Paquistão, é indiano, o tapete é chinês. Depois dessa classificação, a gente tem outra, que é a região do país, como se fosse o estado, ou muitas vezes a cidade que é produzido. Então, em cima dessas cidades, a gente sabe que tem algumas cidades, por exemplo, como Tabriz, que produz um tapete com excelente qualidade. Como que a gente sabe isso? Olhando o verso do tapete. Então, a gente vai ver os nós no verso do tapete, que o nó do tapete é tão fininho que você quase não consegue contar ele. Então, esse tapete é porque tem uma qualidade bem superior. Muitas vezes, com uma região como Shiraz, que é um tapete que ele tem um tom de vermelho muito forte, é um tapete também rústico que é utilizado, ele tem uns nós mais grossos. Então, o que significa? Que o tapete, ele tem uma quantidade de nós por centímetro quadrado menor do que um do Tabriz. Em cima do, por exemplo, uma região Tabriz, você tem outras classificações, que aí é chamado Tabriz Royal, Tabriz Fino, Tabriz Extra Fino, que aí é o considerado um dos melhores tapetes da região do Tabriz, porque realmente os nós são muito pequenos.
E o trabalho, né, que pode demorar vários anos, se justifica o valor em cima disso, porque é um trabalho realmente bastante intuitivo, que passa de geração para geração. Queria que tu me contasse um pouquinho do processo. Eu sei que tem diversos processos, assim, para se fazer artesanalmente esse tapete, essa peça rara. Com a industrialização, já existem empresas lá no Irã que eles contratam artesãos especialmente para fazer a produção de tapetes. É feito um desenho num papel e esse artesão que é contratado, ele repete esse desenho no tear e produz o tapete. Esse é um processo mais rápido. Depois tem o processo em que são famílias que 6 meses no ano aproximadamente, eles, por causa do frio rigoroso ou do calor rigoroso, eles ficam em casa para produzir o tapete como se fosse uma renda, ou um pé de meia que a gente chama, para poder vender. Então esses tapetes são bem intuitivos, porque normalmente o pai, ele faz todo o processo de tintura, da lã e tal, então todo esse processo difícil e mais pesado, e depois as mulheres, elas começam a fazer nós por nó, e o homem, ele começa a ditar para elas, às vezes através de uma canção, através de um poema, ou mesmo de uma forma mais ritmada, para eles poderem fazer o tapete e ele ficar do início ao final muito parecido. Então a gente nunca tem 2 tapetes iguais e muitas vezes os tapetes vocês veem que pode ser um pouquinho torto, ou o tapete pode estar não pode ter tanta simetria. Então isso significa que realmente foi feito muito artesanalmente. Como um maestro dirigindo uma orquestra. Com certeza, Larissa. Excelente analogia. É um maestro que vai, muitas vezes, tem 4, 5 mulheres, a mãe e as filhas, que estão juntos, sentadas um do lado do outro, para fazer o tapete e levantar o tapete nó por nó. São milhares e milhares de nós. Tá certo, Pedro. Quero te agradecer. E já estamos ansiosos para uma próxima aula de história também aqui na Império Persa Home Design. Muito obrigada. Larissa, eu que agradeço e fico muito feliz de a gente poder esclarecer essas dúvidas, porque muitas vezes as pessoas vêm aqui e não sabem. Então isso para nós é muito importante. E a gente tem a história de muitos anos e isso ajuda muito. Se você se interessou pelo assunto e quiser conferir de perto os belíssimos tapetes da Império Persa Home Design, a loja fica na Avenida Nilo Peçanha, 2577. E a gente volta já já. Como se diz na escola, preste muita atenção nos espaços que vamos apresentar a seguir. Dons, espaço de vida, cada vez mais presente na sua vida. Manjabosco Decor, um mundo de estilos. Viva dentro de casa os melhores momentos do seu dia. O tapete transforma o lugar, é verdadeira alma da decoração. E na Império Persa, você encontra uma grande variedade de tapetes persas e importados, prontos para deixar o seu ambiente mais aconchegante. Leve mais requinte e sofisticação para o mais importante dos impérios, o seu lar. Império Persa Home Design, na Nilo 2577.
Meu pai, quando chega do trabalho, não vê a hora de deitar na sua cama. A minha mãe adora esses jogos de lençóis modernos. Eu não durmo sem meu travesseiro de penas. Essa loja é a cara da nossa família. Idealizado para uma jovem de gosto refinado, o projeto deste apartamento, idealizado pela arquiteta Gabriele Ávila, foi desenvolvido em estilo sóbrio, sofisticado e com delicados toques femininos. Planejada para suprir todas as necessidades da cliente, a ambientação contemporânea da área social favorece o convívio e a recepção de amigos, enquanto a área íntima reserva uma decoração intimista ideal para os momentos de descanso e relaxamento. Dê uma olhada! Bom, agora eu vou conversar então com a arquiteta Gabriele Ávila para a gente conhecer mais profundamente esse projeto. Gabriele, é um projeto feito por uma moça jovem, é um projeto então feminino. Eu queria que tu me contasse como é que foi o início dele e desenvolver ele a partir dos gostos e preferências dessa cliente. Bom, primeiramente, a minha cliente ela é uma querida, assim, ela me procurou para fazer o apartamento dela com todo um jeitinho, ela é toda delicada, assim, então foi algumas coisas que eu consegui ir pescando para poder botar o projeto em prática. Então a gente usou algumas cores, né, um rosado, um berinjela, e eu não precisei me preocupar com o universo masculino nesse caso, né. Também ela me pediu que fosse sóbrio, que não perdesse, né, essa coisa da sofisticação. Então, eu mantive, a pedido dela, os tons de bege, marrom, madeira. Em relação ao layout, porque é um espaço super bem aproveitado, né? Tem várias funções e todas se comunicam e se complementam. Então, a gente tinha o living para fazer dele tudo. Então, fizemos um cantinho de leitura, onde é bem confortável, aconchegante, com uma iluminação de apoio, para ela poder fazer a leitura dela, e que num dia que ela receba, né, algum evento, esse mesmo cantinho torna-se lugar para sentar. Esse era o difícil, né? Tinha que conciliar tudo. As banquetas também que a gente colocou na frente do sofá, mesma ideia, serve de mesinha central, puff pro pé, e quando tem evento, serve de lugar também. E esse local aqui, que é o home, apesar de não ser assim um local tão amplo, é tão bem aproveitado que é aconchegante. Inclusive os móveis são grandes, né? Tem dimensões maiores e, portanto, comportam um maior número de pessoas. Ela também me pediu que a gente não usasse muitos móveis. Ela sempre deixou claro que queria manter circulação, um bom espaço, que ela não se sentisse assim sufocada na sala. Então a gente optou por botar poltronas mais simples, linhas retas, que não chamem tanta atenção, né? Que não dê aquela sensação de cheio. A mesma coisa no sofá. Ele é grande, ele é confortável, né? Para realmente poder olhar a TV mesmo. Mas ele é todo com linhas retas, bem simples, para que não se torne uma coisa pesada no ambiente.
No jantar, a gente usou a pedra palito numa das paredes com uma iluminação para fazer um charme. A gente usou o espelho no fundo também para ampliar, né, o espaço. A mesa de jantar é para 6 lugares, então comporta bem, confortavelmente 6 pessoas. E a gente usou o bege em vários materiais, que é a pedra palito, o piso, a madeira na base da mesa, os tecidos das cadeiras. Então, ali mostra bem mesmo os tons neutros. Tanto as luminárias, que são de design consagrado, quanto a própria iluminação em si, valorizam bastante a decoração. Como é que foi esse trabalho luminotécnico? Então, eu procurei fazer uma iluminação aconchegante, né? E também que tivesse a iluminação geral, né? Então, a gente usou o trilho para dar a luz geral e poder virar, também ter a possibilidade de virar os spots para onde quiser, e isso no decorrer do tempo, também do uso. Ela mesma pode achar, é melhor para cá, ou melhor para lá, tem essa mobilidade. Em toda a volta do living e do jantar, tem o trabalho de gesso, que a gente usou as luminárias, as mini dicróicas, para dar o efeito tanto na pedra palito quanto nas persianas. E as Par 20 e a R70, que dá um efeito mesmo, ou vira para o quadro, abre mais o foco. A gente conseguiu colocar tanto na cabeceira uma coisa confortável, como a cabeceira capitonê. A gente quis colocar uma coisa fofinha para ela ficar confortável. De um lado tem uma luminária de leitura, para que ela também possa, né, usar ali, ler uma revista, enfim, antes de dormir. Do outro lado já é uma luz de apoio mesmo, né, um abajur. Usamos também o mesmo tipo de persiana da sala, romana, uma coisa bem simples. A tonalidade dos móveis, tanto dos painéis de madeira, também é tudo bem clarinho. O closet dela é muito espelho, para ela poder se olhar de todos os lados, né? Como toda mulher gostaria. Então é mais ou menos por aí. Assista agora o quadro Fazendo Sala by Gobi Novelli, hoje com a participação do designer de interiores Ney Nunes. Bom, o nosso entrevistado dessa semana no quadro Fazendo Sala by Gobi Novelli é o designer de interiores Ney Nunes. Bom, Ney, a gente está acostumado a ver o teu trabalho, ver as coisas belíssimas que tu sempre mostra pra gente. Eu queria saber, assim, o que te inspira a fazer essas coisas tão maravilhosas? O que é o teu hobby? O que te dá todo esse gás, essa energia para trabalhar? Olha, eu acho que o que dá energia é a gente poder unir o trabalho com o lazer. Eu digo que é muito interessante quando a gente viaja, faz as viagens, a gente consegue lembrar dos projetos dos clientes e os projetos que estão em andamento. Então a gente vai andando assim, entrando numa cafeteria, entrando num restaurante, em locais diferentes e ter aquelas ideias, porque são momentos que tu vê um exemplo de uma mesa, um revestimento diferente e lembra do projeto que está fazendo da sala de jantar, por exemplo, de uma cliente. Então eu acho que isso é fantástico, a gente poder unir o que a gente mais gosta, que eu particularmente eu amo o meu trabalho, e é fantástico a gente poder estar unindo o lazer com o trabalho. Então acho que um dos meus hobbies prediletos é viajar. Como é que tu registra esses momentos de inspiração? Todo aquele tipo que anda com um caderninho, bloquinho de anotações, máquina fotográfica sempre a tiracolo. Tu realmente faz esses registros para depois não esquecer, porque é tanta informação, novidade nessas viagens? Eu sempre ando com uma máquina fotográfica e o celular, né? E aí foi muito engraçado
que eu tiro tanta foto que eu tive que comprar um memory stick, que é o da câmera, tive que comprar outro porque lotava a câmera. Então, antigamente eu tinha que voltar pro hotel para descarregar no laptop, aí eu comprei e eu tiro tudo, muita foto. Eu acho que é isso, a gente vai tirando. Isso é bacana porque na volta da viagem a gente consegue rever a viagem e lembrar de algumas coisas que passam desapercebidas. Eu acho que com a fotografia a gente consegue marcar bem. E quais foram as viagens mais recentes? Nova York, eu acho que a gente tem que ir pelo menos uma vez por ano. Nova York, que sempre tem novidades, a gente sempre está vendo novas inspirações. Praga foi fantástico, e Praga, eu acho, foi muito engraçado que eu fui no inverno, tava de 4 a 6 graus, mas a cidade é tão encantadora que não tinha como sentir frio. Era aquela vontade de conhecer, de buscar as novas informações da cidade. Então, de meia hora parava num café para voltar a energia, se aquecer e continuava. Outra viagem que me chamou muito a atenção foi Chicago, que eu não esperava muito de Chicago. Claro que a gente estuda muito, a gente vê a escola de Chicago, mas eu achava que ia ser uma cidade meio estilo Toronto, São Paulo, mais fria, mas eu amei Chicago. Chicago é muito lindo, é muito bacana Chicago. Bom, que a gente nota, então, que Ney Nunes é um homem do mundo, né? Não, eu acho que a gente tem que explorar, né? Sempre novas culturas, conhecer pessoas novas e lugares novos. Eu sempre busco viajar para locais que eu nunca viajei. Tá certo, por isso que teu trabalho tem sempre essa excelência de qualidade e de embasamento e inspiração. Eu quero te agradecer pelo nosso bate-papo, muito gostoso, e te parabenizar pela carreira brilhante. Obrigado. E aguardo vocês na Casa Cor, né? Sim, com certeza estaremos lá te prestigiando e toda a mostra. Tá ótimo, então. Tudo de bom. Obrigado. Bom, esse é o designer de interiores Ney Nunes e esse foi o nosso quadro Fazendo Sala by Gobi Novelli. E o Trânsito de Arquitetura de hoje fica por aqui. Mas para continuar com a gente, você já sabe. Acesse o transitodearquitetura.com.br e faça sua consulta. Muito obrigada por ter ficado com a gente e lembre-se, eu te espero na semana que vem com mais novidades. Conto com você. Tchau e até lá! Trânsito Arquitetura. Patrocínio Ladrilharte, Gobi Novelli, Macrovision, Império Persa, Casa Bonita, Bedding e Elite Design.